pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia Chambarelli. Hoje mais um conteúdo aí pra gente, né? Calorimetria, hoje com trocas de calor. Vamos lá. Bom, relembrar aqui o que é calor, né? Calor é energia térmica em trânsito entre corpos que estão com temperaturas diferentes. Necessariamente a gente sabe que quando um corpo ele ganha ou ele perde calor, ele pode ter uma variação de temperatura, né? Ou uma mudança de fase associada. Bom, toda vez que tiver uma mudança de temperatura apenas, você chama isso daí de calor sensível, tá? E a gente usa como equação o que macete, tá? Q igual a mc delta θ. Então aqui só pode ter variação de temperatura. Ao produto de M vezes C, que é massa e calor específico, a esse produto você dá o nome de capacidade térmica, né? Capacidade térmica depende da quantidade de matéria que tem aí e já o nosso calor específico depende da substância e da fase, né, na qual ele se encontra. Já o calor latente tem a ver com uma mudança de fase. Lembrar que durante a mudança de fase a temperatura não muda, tá, galera? A temperatura ela permanece constante. Isso aqui vai ser importantíssimo para a gente poder fazer algumas questões aqui hoje, tá bom? E a equação que a gente usa é o Q igual a M vezes L. Bom, sobre trocas de calor é quando um ganha e o outro perde, né? Então, se dois ou mais corpos estão na presença um do outro e eles estiverem com temperaturas diferentes, vai haver uma transferência de calor, né, daquele corpo mais quente para aquele corpo mais frio, até que eles adquirem o chamado equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico nada mais é quando os corpos atingem a mesma temperatura. Seria um somatório, né? Toda a quantidade de calor que foi cedida mais a quantidade de calor que foi recebida, somando isso tudo igual a zero. Eu sei, como assim somando igual a zero? É o seguinte, vamos supor que algum corpo ganhou 50 calorias, mas teve um outro que perdeu, né, 50 calorias. Quando você soma essas quantidades de calor aí, dá zero, né? Uma somatória algébrica, tá bom? Então, muita atenção quando a gente tiver que fazer hoje essas questõezinhas que envolvem calor sensível e calor latente, tá bom? Bom, a primeira questão aqui diz o seguinte: dois corpos A e B com massas iguais e temperaturas 50 e 10 graus Celsius, né, respectivamente, são colocados em contato até atingir o equilíbrio térmico. Queridos, aqui ele está falando sobre dois corpos que são colocados em contato e vão adquirir o equilíbrio térmico. Quando você tiver um exercício que envolve mistura, troca de calor, é o ideal que você monte uma tabela se estiver envolvendo apenas mudança de temperatura. Bom, aqui eu tenho corpos A e B. Já deixei a tabelinha montada aí, mas é bom você praticar isso aí também, tá bom? Então, dois corpos A e B, ó, com massas iguais. Como está tendo apenas mudança de temperatura, né? Então, isso aqui é calor sensível. Eu vou preencher minha tabela com os dados de calor sensível. M, C, temperatura inicial, temperatura final e a variação de temperatura. E eu vou preenchendo essa tabela aqui de acordo com os dados que foram fornecidos no enunciado. Se você não faz a tabelinha, pode ser que você acabe utilizando valores errados, sabe? E aí acaba penalizando a tua questão. Então, ó, dois corpos A e B com massas iguais, não sei quem é, vou botar MM, e a temperatura TA igual a 50 graus Celsius e TB 10 graus Celsius, são colocados em contato até atingirem a temperatura de equilíbrio. Não sei quanto vale. Então, se no A for X, o B tem que ser X também. Por quê? Porque equilíbrio térmico significa que chegaram à mesma temperatura, né? Aí ele fala, o calor específico do A é o triplo de B. Bom, se o calor específico de B for C, eu vou chamar aqui de 3C, porque ele falou que o de A é o triplo de C. Quer dizer, o triplo de B, né? Então, vai ser 3C. Então, aqui vai ser Czinho e aqui vai ser 3Czinho, tá bom? Então, aqui 3C e aqui C. Leti, podia botar 1 e 3? Não, não, pode não. Porque se você bota 1, significa que você está trabalhando com água. Em nenhum momento ele falou que é água, né? Ele falou que é uma substância aí qualquer. Então, você bota C e 3C. Não fique preocupado que isso aí vai sumir já já, tá bom? Ele fala, se os dois corpos estão isolados termicamente, qual é a temperatura de equilíbrio? Então, ele quer saber o valor desse X aqui. Lembrando aqui que é o delta θ. Delta θ é a variação de temperatura, né? Final menos inicial. Então, a final aqui é X e a inicial é 50. Então, é 50 menos X, vindo de baixo, X menos 10. Então, essas quantidades de calor somadas, QA mais QB, tem que ser igual a zero. Mas quem é o QA? É MC delta θ para o A, mais MC delta θ para o B, isso tudo igual a zero. E agora eu vou substituir. Bom, quem é a massa do A? É M. Quem é o calor específico do A? 3C. E quem é a variação de temperatura? X menos 50. Mais, para o B, M, calor específico, Czinho, e a variação de temperatura? X menos 10. Isso aí é igual a zero. Bom, estou vendo que tem massa em todos os termos e também tem Czinho em todos os termos. Então, aqui eu vou cortar massa com a massa. Aqui é zero, né? Então 0 dividido por M daria 0. E aqui eu tenho C e C, posso cortar também, porque eu posso
poderia estar fazendo, né? 0 dividido por C, que também daria 0. Então, eu posso simplificar desde que apareçam todos os termos, e o último aqui sendo 0, ele não vai influenciar para a minha conta, tá bom? Então, vai sobrar aqui o quê? 3x menos 150 mais x menos 10 igual a 0. Então, vou juntar os termos semelhantes aqui, ó. 4x menos 160 igual a 0. Então, 4x é igual a 160. X, então, vale 40 graus Celsius. Essa aqui é a nossa temperatura de equilíbrio térmico dessas duas substâncias aí, beleza? Bom, vamos lá para 2. 2 diz o seguinte, um calorímetro de capacidade térmica, então eu tenho um calorímetro. Calorímetro é onde ocorrem as trocas de calor. Se o calorímetro ele for ideal, essa capacidade térmica aí não vai influenciar para o teu exercício, sabe? Porque ele vai ser apenas um reservatório. Mas se o calorímetro tiver uma capacidade térmica, então ele participa dessas trocas de calor, tá bom? Então, calorímetro de capacidade térmica 5, vamos botar aqui, ó, MC, temperatura inicial, temperatura final e variação de temperatura. Então, calorímetro de capacidade térmica 5, o que é capacidade térmica que a gente viu lá no primeiro momento? Capacidade térmica é o produto de M vezes C. Bom, se ele está me dando capacidade térmica do calorímetro, então o produto M vezes C aqui, ó, vale 5. A multiplicação dos dois já, tá bom? Contém 200 gramas de água. Então, aqui, água, 200 gramas. Tá? A temperatura de 20 graus Celsius, temperatura inicial da água. Ao colocarmos um bloco metálico, então vou botar um bloco metálico de 500 gramas, a temperatura de 100 graus Celsius, no interior desse calorímetro, observamos que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60 graus Celsius, ou seja, a temperatura final de todos eles vale 60. Ele quer que você calcule o calor específico do metal que constitui o bloco. Então, isso daqui. Bom, o calor específico da água a gente sabe que vale 1, e você percebe que aqui ainda tem um valor que está em branco, né? Mas olha a sacada. Se o calorímetro já continha água, os dois estavam juntos, né, no início, antes de ser colocado o bloco. Já que eles estavam juntos, então significa que a água e o calorímetro já possuíam um equilíbrio térmico prévio. Ou seja, se a minha água está com 20, o meu calorímetro também estaria com 20, tá bom? E aí perceba que a nossa temperatura foi de 20 para 60, né? Então, 60 graus. Então, ela aumentou em 40 graus Celsius. Aqui embaixo também aumentou em 40 graus Celsius. E no de baixo foi de 100 para 60 graus Celsius, né? Então, diminuiu em 40 graus Celsius. Fazendo aqui as trocas de calor, vai ser a quantidade A, mais a quantidade B, mais a quantidade C, mais a quantidade C. Isso aí é igual a 0. Quem é a quantidade A? Vai ser 5 MC, ó, MC delta teta. 5 vezes 40, mais 200 vezes 1 vezes 40, mais 500 vezes C vezes menos 40 igual a 0. Bom, aqui que o que eu posso fazer? Eu vou dar uma simplificada, né? Tô vendo que tem 40 balde aí. Então, ó, 40 vai embora, 40 vai embora, 40 vai embora. Cuidado, tem um sinalzinho de menos aqui, tá? Então, vai ficar 5 mais 200 menos 500C, isso é igual a 0. Então, isso aqui vai ficar 205 é igual a 500C. Então, C vai ser 205 dividido por 500. Gente, dá para simplificar isso daí, né? Se eu simplificar, por exemplo, por 5, tá? Vamos começar aqui devagar. Se eu simplificar por 5, isso aqui vai ficar 22, vai dar 41. E 500 sobre 5 vai dar 100. Então, 41 dividido por 100 vai dar 0,41 cal por grama graus Celsius. Beleza? Então, suave, né? Muito boazinha essa questão. Vamos lá. Questão número 3. Questão do Enem, tá? Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. Então, água quente. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30. Por isso, deve-se misturar, ó, troca de calor, a água aquecida com a água a temperatura ambiente. Então, eu tenho uma água quente e uma água fria. Massa, Czinho, calor, temperatura inicial, temperatura final e a variação de temperatura. E aí ele fala com outro, né, que tem uma água em outro reservatório que está a 25 graus Celsius. Então, qual é a ideia desse exercício? Tem uma água quente que está a 70, a pessoa quer tomar um banho, que a temperatura ideal é 30, e ela vai pegar a água de um outro reservatório que está a 25.
E aí vai misturar isso daí. E aí a pergunta do Enem é a seguinte: qual é a razão, né, entre a massa de água quente e a massa de água fria para um banho aí na temperatura ideal? Então vamos preencher a tabela, né, filho? Então olha só, massa de água quente, não faço ideia. Massa de água fria também não sei. Eu sei que é água, então calor específico vale 1. Temperatura inicial da água quente, 70. E da água fria, 25. E qual é o banho? 30 graus, temperatura final. E aí a nossa variação de temperatura de 70 para 30 diminuiu 40 e de 25 para 30 aumentou 5. Arrasou. Então a quantidade da água quente mais a quantidade da água fria, água fria igual a zero. Então vai ficar de novo, ó, massa, calor específico, variação de temperatura. MQ vezes 1 vezes menos 40 mais MF vezes 1 vezes 5 igual a zero. Bom, então aqui vai ficar menos 40 MQ mais 5 MF igual a zero. E aí eu vou jogar esse 40 MQ lá para o outro lado. 5 MF é igual a 40 MQ. Então, MQ sobre MF vai ser a divisão de 5 sobre 40. Se você multiplicar cruzado, vai dar a linha de cima, tá bom? E aí eu vou simplificar isso aqui por 5. Então, MQ sobre MF dá 1 sobre 8. Só que a resposta do Enem não está assim, né? Está em decimal, que vale 0,125, tá bom? Então, a nossa resposta aí tem que ser a letra B. Show? Vamos para 4. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, são colocados 10 gramas de gelo. Então, vamos anotar aqui, gelo, 10 gramas. De gelo a 0 graus Celsius, então, temperatura inicial do gelo, e 10 gramas de água. Água, 10 gramas. Beleza, a temperatura T, não sei quanto é. De modo que, ao ser atingido o equilíbrio térmico, há 5 gramas de gelo no calorímetro. Queridos, o que está acontecendo? Você vai colocar água junto do gelo, só que a água não consegue derreter o gelo completamente, ele derrete parcialmente esse gelo. Se ali ainda há 5 gramas e você tinha 10 gramas, 10 gramas do total, menos 5 gramas que restaram, né? Então aqui você derreteu 5 gramas. Derreteu 5 gramas, tá bom? De gelo, ou derreteram, né? Aí, beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? Ele quer saber qual é a temperatura que tem aquela água que tá lá. Então, olha só. A quantidade recebida mais a quantidade cedida é igual a zero. Quem recebe calor, galera? É o gelo. Recebe. Tá? E quem perde calor? É a água. Tá? Então, quem recebe é a massa derretida aqui, ó, 5, vezes o calor latente de fusão, que é derretimento do gelo. Outra coisa, esse gelo, como ele já está a 0 graus Celsius, ele já derrete imediatamente. Ele não precisa mudar de temperatura para depois derreter, tá bom? Ele já está a 0, então ele automaticamente vai ter o seu derretimento sendo processado, tá bom? Então vai ficar 5 vezes 80, lembrando que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grama, mais cedida. Quem cede é a água, né? E a água cede com 10, né? 10 vezes 1, agora eu estou montando calor sensível, tá bom? 10 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Qual é a temperatura final da água? 0. Menos temperatura inicial, T, igual a 0. Lembrando que ela está perdendo aqui uma quantidade de calor sensível, tá? Então, é Q igual a MC delta θ. E a quantidade de calor, né, que o gelo está recebendo, ele recebe como forma de calor latente, tá bom? Q igual a M vezes L. Então, Q igual a M vezes L para recebida e Q igual a MC delta θ para a quantidade de calor que foi cedida, tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 8, 40, 400, mais menos 10T, né? Isso aí é igual a zero. Então, 400 igual a 10T, simplificando os dois lados aqui, então a temperatura vale 40 graus Celsius, beleza? Bom, queridos, a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Espero que você tenha compreendido essa parte sobre as trocas de calor. Tem outras questões que eu vou passar aqui para que você possa treinar, tá bom? Aí no seu aconchego do celular, que é o seguinte, tem uma massa de gelo, tá? Que tá com 200 gramas, e tá a 0 graus, e ela vai ser misturada com uma quantidade de água, tá? A gente quer saber qual é a temperatura final de equilíbrio. Lembrando que se essa quantidade que a água fornece conseguir derreter completamente o gelo,
ambos ficarão a 0 graus Celsius, beleza? Se você tiver uma quantidade de calor que pode ser fornecida, por exemplo, com uma água, mas ele não consegue derreter totalmente o gelo, você vai ter uma mistura de água mais gelo ali, mas ainda a 0 graus, tá bom? E se a água conseguir fornecer acima do que o gelo precisa para poder derreter completamente, então necessariamente vai haver um aquecimento daquele conjunto depois, tá bom? Então, ideias que você precisa ter para fazer essa questão. Primeiro você calcula quanto que o gelo precisa receber para poder derreter completamente. Faz essa conta, tá bom? Depois você calcula quanto que a água consegue fornecer para ele. Se a água conseguir fornecer exatamente o que aquele gelo precisa, então você vai ter uma mistura a 0 graus Celsius, tudo sendo água, tá bom? Se o gelo não consegue ser derretido completamente pela água, mas ainda assim forneceu toda aquela quantidade de calor e o gelo não derreteu por completo, aquela mistura de água mais gelo vai estar a 0 graus Celsius, mesmo tendo água e tendo gelo, tá bom? E outra coisa também importante é que se você calcular a quantidade de calor que o gelo precisa e você calcula a quantidade de calor que a água consegue fornecer, e você verifica que essa quantidade está acima do que o gelo precisa, então o que essa água vai fazer? Ela vai conseguir derreter todo o gelo e ainda vai aquecer esse conjunto. É o que vai acontecer nessa questão aí, tá bom? Então, fica ligado aí para você poder conseguir fazer direitinho, beleza? Bom, aqui tem uma outra questão que envolve trocas de calor, tá bom? E essas trocas de calor serão feitas com uma água quente e uma água fria, também para poder fornecer um banho para um bebê, tá bom? Então, com a ideia que a gente já fez anteriormente, você consegue resolver essa questão. Essa do banho aqui do bebê dá aproximadamente 1 litro, tá bom? Essa questão anterior aqui vai dar 16 graus Celsius, tá bom? E eu espero que você consiga, então, realizar essas questões de boa, tá bom? Um beijo para você, se cuida e até breve. Tchau, tchau.